Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Patrícia, da Libertar Psicologia. E eu gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram de uma pequena enquete que eu fiz lá no Instagram, lá no Liberta Psicologia, lá no Instagram, querendo saber sobre os temas de mais interesse para eu poder responder aqui, para a gente poder ter essa aproximação, ter assim algumas perguntas respondidas, que muitas vezes dá um help danado, né, no nosso dia a dia. E os temas mais procurados, né, que o pessoal mais se interessou, foi sobre doenças mentais e personalidade. E um dos temas assim que apareceu com frequência, né, nas perguntas, sobre a diferença entre temperamento e personalidade. Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, respondendo essa pergunta, a diferença entre temperamento e personalidade. Então, vamos começar pelo temperamento. O temperamento, ele é, como a gente pode dizer, de origem biológica, genética. Então, é o registro que a gente tem dos nossos pais. E toda a árvore genealógica que vem dos nossos pais. Então, para dar um exemplo para você, para ficar assim claro, vamos pensar num bebê. Então, um bebê que quando você chega para visitar, tem assim meses de nascido, você vai chegar e perguntar para a mamãe ou papai: nossa, que nenê lindo, como é que ele é? Nossa, mas é um poço de calma, meu bebê, eu tenho que acordar ele pra mamar, você acredita? Não chora, nossa, não dá trabalho nenhum. O que a gente tá falando aí? De temperamento. Já outro bebezinho que chora, solicita muito a mãe, né, é mais irritadiço, a gente também tá falando de temperamento, porque a personalidade do bebê ainda, né, desse bebezinho, ainda não foi constituída. Outro exemplo para ficar bem claro é quando você, por exemplo, vai comprar um cachorro, um filhotinho, né, um cachorrinho, e aí você vai lá no canil e tá lá a mãe com aquela ninhada. E aí, você vai escolher ali, pelo observar o comportamento dos animaizinhos, dos filhotinhos, para ver qual que você vai trazer. Então, tem gente que prefere escolher o filhotinho mais agitadinho, e tem gente que prefere o mais calminho. O que nós estamos falando aí? De temperamento, certo? Então, temperamento, origem biológica, genética. E, mudando um pouquinho, vamos falar da personalidade. A personalidade é um conjunto do temperamento com o ambiental. Então, quando junta os dois, a gente tem aí a personalidade. Mas como assim ambiente? Então, tem nós, seres humanos, que viemos com esse registro genético dos nossos pais, dos nossos familiares. E junta-se a isso a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade exige formas de conversar, de falar, de se expressar. Então, dentro do ambiente, tá tudo isso, a educação, os costumes que a gente recebe dentro do nosso seio familiar, na escola, enfim. Então, por isso que cada personalidade é única, porque cada indivíduo vai perceber, vai receber tudo isso dos pais, diferente dos irmãos, diferente um do outro, certo? Então, a gente tem aí uma família que os pais tiveram 10 filhos, 10 diferentes personalidades, 10 diferentes formas de entender, interpretar e receber esses estímulos ambientais. E aí, quando a gente junta temperamento com esse padrão ambiental, é que forma o nosso jeito de agir. A personalidade é um jeito, é um padrão de funcionamento. O que isso significa? Um padrão é algo que se repete. Então, a gente vai estar sempre repetindo as coisas que a gente aprendeu e que a gente faz e que é do nosso jeito. Então, por exemplo, um padrão de funcionamento. A personalidade é um padrão de funcionamento de emoções, pensamentos e comportamentos.
Então, a gente vai ter um padrão de sentir, um padrão de se comportar e um padrão de pensar. Quando a gente vai pensar em exemplos, então pensa aí na personalidade da sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Ah, meu melhor amigo é tímido, é quietinho, sempre na dele. Ah, mas o meu melhor amigo, bicho é louco, doidinho, nada na cabeça. Ah, aquele ali não teme nada. O que a gente está falando? De personalidade, é um padrão fixo de funcionamento, que tem uma forma peculiar de lidar com sentimentos, emoções, tanto de si quanto dos outros, e se comportar diante de tudo isso. Então, por isso que a personalidade é tão complexa, porque cada indivíduo, cada pessoa tem uma forma de funcionamento, uma forma de pensar, um padrão de funcionamento, um padrão de se comportar diante de diferentes situações. E se a gente for lembrar, por exemplo, dos nossos pais, a gente já sabe o que esperar dos nossos pais. Se você está no relacionamento, você já está há um tempo no relacionamento, você já sabe o que esperar ali daquele seu companheiro ou da sua companheira, porque é um padrão que você já tem, que você já conhece. É um padrão que você conhece, certo? Mas, Patrícia, é um padrão, isso significa que não possa mudar, que não possa rever, que é fixo, que é estável? Não, não significa isso. Significa que é uma forma que a gente tem de ver a vida, de lidar com os eventos, de lidar com as pessoas, de lidar no mundo, de lidar com a vida. E é claro que à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa personalidade também vai tendo alterações. O nosso temperamento, em geral, não sofre alterações, porque é de origem genética. Mas a nossa personalidade, que a gente aprende no convívio com o outro, essa personalidade, sim, a gente vê mudanças na personalidade. É a mesma coisa, quando a gente vai ver livros falando de personalidade, a gente vê até as diferentes categorias. Então, a personalidade da criança, a personalidade do adolescente, personalidade do adulto, personalidade do idoso. Por que esse tipo de nomenclatura? Porque a cada fase da nossa vida, a gente revê as prioridades, a gente tem um novo momento de ver o mundo, de ver o passado, de ver o futuro, de lidar com o próprio corpo. Então, por isso que tem esses padrões fixos na infância, na adolescência, vida adulta e velhice. Então, por isso que a gente, tem essas classificações para também a gente definir, porque o adulto tem um certo tipo de padrão, o idoso já tem outras prioridades, outras questões. Então, a gente pode dizer que a personalidade tem como a gente adaptar. A personalidade é adaptável, o temperamento não. Tudo bem? Espero ter ajudado, respondido aí essa pergunta. Caso você tenha mais perguntas sobre qualquer assunto, não apenas sobre esse, escreve aí nos comentários, se inscreva no canal e a gente vai tendo aí este canal de comunicação. Conto com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!